Emakimono, que significa literalmente pergaminho de imagem, ou podemos chamar também de emaki, é um sistema de narrativa que conta histórias na forma horizontal, com ilustrações em pergaminhos, pintados por artistas especialistas nesses tipos de projetos. Nesse episódio do canal Orbis Pictus Art, iremos falar dessa arte fabulosa japonesa. Um exemplo de como as histórias desenhadas nas artes visuais faziam parte de um processo de crescimento humano que podia ser lúdico, educativo e às vezes religioso. Espero que você goste e possa deixar uma curtida no vídeo. Muito obrigado! Esse tipo de formato chamado de emakimono para contar história, seria então, inicialmente, cópias dos formatos de contar história dos chineses mais antigos. E esse tipos de pergaminhos japoneses destacaram-se, distintamente, durante os períodos Heian e Kamakura. Lembrando, se você quiser se aprofundar mais nas artes visuais japonesas, deve entender que o termo emakimono refere-se apenas a pergaminhos narrativos pintados pelos japoneses. Como nos pergaminhos chineses e coreanos, os emakimonos combinam caligrafia e ilustrações e são pintados, desenhados ou estampados em longos rolos de papel ou seda. Às vezes eles podem ter vários metros de comprimento. Para a leitura você deve desenrolar o pergaminho pouco a pouco, revelando a história. Claro que os emakimonos são, portanto, um gênero narrativo semelhante ao livro, desenvolvendo histórias românticas ou épicas, ou ilustrando textos e lendas religiosas. Porém nesses formatos, em rolos. Assim, ao longo da história humana, percebe-se que sempre se fez necessário que a comunicação ilustrada fosse uma das formas para contar histórias e elucidar ideias, sejam elas fantásticas, ou para retratar os grandes feitos de homens notáveis, se é que existiram. Nos cards que vou colocar acima deste vídeo, conforme você assiste a esses vídeos, você verá essa perfeita sincronicidade de ideias que vão desde as artes rupestres, pré-histórica, aos egípcios, até os gregos. Tendo essa forma de comunicação, através dos artistas, fazendo representações até o advento da fotografia. E não seria diferente no mundo asiático. Porém, lembrando que, em certas regiões que existem o Islã, esse fenômeno não seria mais explorado, e você pode ver neste vídeo do card. Se você puder, assista aos outros vídeos e comente o que achou, mesmo que seja uma crítica. E se puder, deixe sua curtida, siga o canal, e se achar que esse conteúdo serve para alguém, não deixe de compartilhar. Agradeço muito sua bondade em fazer tudo isso que estou pedindo. Muito obrigado! Mas, sem mais enrolação, voltando aos emakimonos. Você precisa anotar que este tipo de arte remonta ao período que é chamado de Nara, no Japão, que ocorreu no século VIII depois de Cristo. Também você deve anotar que, para os asiáticos, o cristianismo não era conhecido como é nos dias atuais, portanto, essas anotações, antes de Cristo e depois de Cristo, em algumas regiões do mundo não servem como marco da história. Inteiramente ancoradas no estilo Yamato essas obras japonesas são, acima de tudo, arte que representa o cotidiano, no estilo fotonovelas, que focam no ser humano e nos sentimentos transmitidos pelo artista. Embora os primeiros pergaminhos datarem do século VIII e fossem cópias de obras chinesas, o emakimono de estilo japonês surgiu a partir do século X na corte imperial Heian, principalmente entre senhoras aristocráticas de vida refinada e reclusa. Essas senhoras eram sempre devotadas a todas as artes como a poesia, a pintura, a caligrafia e a literatura. De fato, durante esse período foram realizadas as técnicas de composição e os assuntos foram ainda mais variados do que antes, tratando de história, religião, romances, contos, etc. Os patrocinadores da criação desse emakimono foram sobretudo os aristocratas e os templos budistas. A partir do século XIV, o gênero emakimono tornou-se mais marginal, dando lugar a novos movimentos nascidos principalmente do Zen budismo. Porém, permaneceram fiéis ao estilo Yamato caracterizado por seus temas da vida e paisagens japonesas, a encenação do humano e a ênfase em cores ricas e aparência decorativa. O formato do emakimono, longos pergaminhos de altura limitada, exige a resolução de todos os tipos de problemas de composição,
Primeiro é necessário fazer as transições entre as diferentes cenas que acompanham a história, escolher um ponto de vista que reflita a narração, e criar um ritmo que melhor expresse os sentimentos e emoções do momento. Em geral, existem assim duas categorias principais de emakimono: os que alternam a caligrafia e a imagem, cada nova pintura ilustrando o texto anterior, e os que apresentam pinturas contínuas, não interrompidas pelo texto, onde várias medidas técnicas permitem as transições fluidas entre as cenas. Hoje, os emakimono oferecem um vislumbre histórico único da vida e costumes do povo japonês, de todas as classes sociais e todas as idades, durante o início dos tempos medievais. Poucos dos pergaminhos sobreviveram intactos e cerca de 20 estão protegidos como tesouros nacionais do Japão. As artes emakimono oferecem um vislumbre histórico único da vida e costumes do povo japonês, de todas as classes sociais e todas as idades, durante a primeira parte dos tempos medievais. Importante saber: as primeiras artes emakimono surgiram numa imitação das artes chinesas, cópias das artes chamadas gaka. Esta nova forma de expressão artística, texto e imagem, e suporte da era desenhada combinava, ou estampa, numa orientação horizontal. As ilustrações retratam batalhas, romances, religião, contos populares e histórias do mundo sobrenatural. Os rolos, makimono, geralmente feitos de papel ou de seda, foram predominantes durante os períodos Heian e Kamakura. O modelo mais antigo existente foi pintado 735 a.C. Estes rolos podem ser vistos das primeiras formas de arte sequencial em uma escultura com uma escrita, hieróglifo, egípcia, os vitrais da época medieval e alguns manuscritos pré-colombianos da América Central. E o mais importante de todos: por volta do ano 1130 ilustrado, o conto de Genji tornou-se uma das mais importantes e significativas pinturas da arte japonesa. Esse vídeo foi rápido, porém com informações super relevantes das artes visuais japonesas. Espero que você tenha gostado e que isso possa me valer uma curtida no vídeo, caso tenha esquecido, e que você possa se inscrever no canal. Compartilhe com um amigo que gosta desse tipo de arte. Muito obrigado e até o próximo episódio.